Alô, Pedro Abílio, tem atacante indo embora do Galo. Quem é o atacante que está rumo aos Emirados Árabes? Como é que tá a programação do Galo? Muito mais gente para sair até aqui do que para chegar, hein, Abílio? A informação da vez é o clube, né, que a gente vinha badalando desde a noite de ontem para o João Marcelo, que será mesmo emprestado para a temporada de 2026. Empréstimo de 1 ano, Thiago, ao Shabab Al-Ahli, equipe dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter recebido sondagem de outros países do Oriente Médio e também do Santos. O jogador de 20 anos, completa 21 no mês de abril do ano que vem, chegou ao Galo no início da temporada no mês de março, depois de ter se destacado pelo Guarani de Campinas, principalmente na Copinha, e era tratado como uma promessa. Agora, o João Marcelo sendo emprestado com opção de compra, inclusive. Afinal de contas, teve baixa minutagem aqui no Galo nesta temporada. Chegou a ser, inclusive, rebaixado ao time sub-20, já que não vinha tendo minutos na equipe principal. E ainda considera, né, o Thiago, que o Atlético teve poucas opções de centroavante, né, da opção desse camisa 9, de um atacante, como o João Marcelo se destacou nas equipes, né, principalmente no Guarani de Campinas, na sua formação. O Shabab Al-Ahli terá a opção de compra com o preço fixado em cerca de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. O Atlético vai manter metade da porcentagem dos direitos do jogador. E a expectativa, né, com esse negócio sendo fechado ao longo da semana, é de que a gente consiga também trazer as metas a serem batidas para que a opção de compra se torne uma obrigação da contratação por parte do Shabab Al-Ahli. A equipe dos Emirados Árabes é comandada, viu, Thiago, pelo Paulo Souza. Ele treinou o Flamengo no ano de 2022, conhece bastante do futebol brasileiro, mas é essa a situação, portanto, mais um atacante deixando o Atlético. Pois bem, então já não é novidade a saída e tal. Agora o motivo, galera, que para mim é muito importante. Foi dito, né, alguns meios de comunicação, que o João Marcelo estaria jogando a Copa do Brasil Sub-20 pelo fato de que o Sampaoli havia pedido isso para ele ser observado nessa Copa do Brasil Sub-20 deste ano. Foi até televisionada pelo Sport TV e tal. O Galo fez até uma boa campanha. O João Marcelo foi até bem. Foi dito isso. O Sampaoli, ele está jogando a Copa do Brasil Sub-20 a pedido do Sampaoli no sentido de que ele vai ser observado pelo técnico nessa competição. Isso foi dito por alguns meios de comunicação. Respeito todos eles, mas eu trago a minha informação e a minha informação diverge com o que foi dito. Me explicaram o seguinte: o João Marcelo está indo jogar a Copa Brasil Sub-20 porque o Sampaoli não gosta da característica de jogo dele. Não é o camisa 9 que o Sampaoli quer para o seu time. Não é o camisa 9 que o Sampaoli vislumbra para 2026. É uma característica de jogo que o Sampaoli não gosta. E nos treinamentos também, o João Marcelo não mostrava para o Sampaoli que poderia fazer algo diferente do que ele já sabe. Então o Sampaoli virou para a diretoria e falou com a diretoria: o João Marcelo comigo não joga, tá? 2026 não vai ter oportunidade comigo. Vocês estão autorizados a negociar o atleta. Tem a minha autorização, né? Te dou aqui o meu desejo que vocês negociem o atleta, para o atleta também não ficar aqui escanteado comigo, né? E a gente abrir espaço para um outro jogador para essa posição. E através disso o Galo colocou ele na Copa São Paulo para ter vitrine e visibilidade para posteriormente fazer a negociação. E foi isso que aconteceu, exatamente isso. O João Marcelo sai do Galo, é negociado, conseguiu pegar a vitrine e está indo aí para ganhar um salário melhor. Foi bom para o atleta também. O plano de carreira para ele ok, vai fazer um pé de meia legal, vai ganhar um salário ótimo lá, um salário, se não me engano, 3, 4 vezes a mais do que ele ganhava aqui no Galo, tá? Então, meus amigos, para mim, a informação que eu tenho, o motivo é esse da saída do João Marcelo, beleza? Respeitando todas as informações demais, mas o que eu tenho é esse. Isso mostra o que também, galera? O Sampaoli, de fato, é o que a gente vem falando aqui, agora a gente está tendo exemplos práticos que o Sampaoli está, sim, tomando conta de 100%, não sei, mas de boa parte do futebol. Ele está sendo bem ouvido pela diretoria e o planejamento passa primeiramente através do Sampaoli. Show de bola? Já expliquei isso aqui, hein? Tirar o jogador, muitas vezes, pode ser mais caro que comprar o outro jogador que vai chegar. Você pega um Hulk, eu não sei se vai sair, tá? São informações. Aliás, Pedro Abílio trouxe manchete, já tem outro time aí
também imaginando em ter o Hulk. Mas todo mundo que imagina ter o Hulk, quando pega a conta, fala, o quê? É tudo isso? Opa, não dá. Não tem jeito. Tira o pé da jogada. Então, Nath Fiuza, tirar o cara muitas vezes, e é o caso do Hulk, é o caso do Scarpa, é mais caro do que contratar, de ir no mercado buscar um novo jogador, porque tem um contrato a cumprir. O cara tá confortável, ele não precisa abrir mão. A situação do Gabigol no Cruzeiro, mesmíssima coisa, tá confortável. Tem um contrato, se não me quiser eu fico aqui também, recebo o meu, me pagando o que me deve, tá tudo bem. Então o jogador fica numa situação mais confortável. O clube é que fica refém da situação, Nath. Sem dúvidas, até porque nesse sentido de serem jogadores muito caros, né, jogadores muito grandes, o time atual deles, no caso o Atlético, fica refém de não conseguir negociá-los também com muita gente. Então o Atlético vai ter que ser inteligente, até porque também não tem um orçamento tão grande assim, né, de envolver alguns outros atletas em negociações, como se falou do Patrick e também do Reinier, né, na troca pelo Juninho Capixaba, enfim, pegar jogadores que às vezes tiveram uma minutagem menor e que ainda são novos e que podem ser essas moedas de troca e fazer um acordo, porque o Atlético tem que entender agora também, principalmente com esses grandes atletas, a questão do custo-benefício, né? O que eles custam ao clube e o que eles estão entregando. O caso do Hulk, por exemplo, que é um jogador excepcional de muita qualidade, mas ele vai ser mantido, mas ele vai ser mantido na condição de protagonista. Ele consegue ser o Hulk de jogar o ano inteiro. A gente viu nessa temporada que não consegue. O Sampaoli vai querer dar a ele essa oportunidade? Baseado nisso, o que ele ganha hoje, confere ao que ele vai conseguir corresponder. Você ter um jogador do nível do Hulk no seu elenco é excepcional e maravilhoso para qualquer time, mas quando você tem ali uma série de outros nomes que estão ocupando uma folha e que aquilo está te causando estrago, né? Você vai ter que, inevitavelmente, analisar caso por caso. O Júnior Santos, por exemplo, é um atleta que, com certeza, se o Atlético pudesse desfazer dele agora, gostaria de se desfazer, mas não pode porque ele está lesionado. Então, você já tem que contar com o rombo aí do Júnior Santos na folha por mais alguns meses. É um cara que já não entra nessa negociação agora de imediato. Então, talvez agora você precisa negociar outro que talvez até mereça um pouco mais permanecer do que o Júnior Santos, porque o Júnior Santos, que é um cara que não rendeu, que não jogou, que infelizmente foi uma contratação que falhou, que chegou com expectativa, mas que não deu certo, tá ocupando dinheiro aí que vai ter que servir para outra pessoa. Agora, isso que o Ale falava, saiu o Fausto Vera, saiu o Caio Paulista, saiu agora o João Marcelo, e acho que a exceção disso é o Saravia, que para mim ainda tinha condição de seguir como titular, mas assim, não saiu ninguém ainda que faça cócegas nessa folha para as chegadas. E para chegar a gente, precisa ser de um nível muito maior do que desses que estão saindo, né? Porque não adianta você liberar o João Marcelo para os Emirados Árabes e daqui 2 dias aparecer com o João Marcelo 2.0. Não faz nem cosquinha, né? O João não Marcelo é esse sair. o objetivo, não é esse o planejamento que o Atlético precisa. Então tem que começar a liberar esses que até então não fazem cócegas, mas precisa liberar. Daqui a pouco liberar uns grandes para o negócio começar a fazer de fato efeito e trazer contratações de peso. Porque não dá para liberar um João Marcelo e trazer outro João Marcelo, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Atlético em 2025, de ficar trazendo jogadores medianos, de características semelhantes, jogadores que não conseguiam ser muito decisivos, e no final das contas a gente viu esse elenco envelhecido e desequilibrado. O João Marcelo, só para entrar aí nesse comentário da Nath, muito preciso como sempre, o João Marcelo que tem que ter nos times é os caras da base, o Thiagão. Exatamente. É os moleques da base. Porque o Cauã Santos, por exemplo. Porque né? o João Marcelo artilheiro do Sub-17. Nem entrou na bagaça, nem entrou. Né? Ele nunca foi cogitado, assim, pra ser o... Então, tem que ser os caras da base. Pra ir amadurecendo, pro cara achar normal jogar bola com o Hulk, com o Scarpa, se eles tiverem, com o Lianco, sabe, com o Everson, pra ele ficar ali, todo dia, sabe, trocar roupa, ver a Arena MRV cheia, ficar lá no Maracanã, sabe? Tem que ser os caras da base pra dar uma amadurecida. E tem uma outra coisa, Thiago. Pensa em SAF, né, Nath? Esse é o projeto. Se você não tem uma base forte, é o que salva. Vender, pagar conta é base forte. E se você for pegar aí o ano do Atlético, tirando a conquista do Campeonato Mineiro ali, que de alguma forma é um ponto positivo na temporada, talvez o outro ponto positivo do Atlético em 2025 tenha sido a conquista da sua categoria de base, né? Dando retorno técnico já na categoria inferior, para daqui a pouco, quem sabe, no time principal, para depois também dar o retorno financeiro. Então, esses meninos
meninos, eles precisam ser agregados. Eu sou da opinião de que o time tem que ter ali, para cada posição, um jogador que é titular, que é grande, né? Eu tô falando de um time do tamanho do Atlético, que tem ambições grandes, e depois o restante ele tem que ser aí composto por jogadores das categorias de base. Agora, sobre o João Marcelo, uma outra coisa importante é que o Atlético está liberando, em tese, né, Thiago, o único centroavante de característica que ele tem. E eu acho que isso também é um ponto que precisa ser lembrado. Liberar o João Marcelo não teve um impacto técnico no time, mas a característica dele era uma característica importante que fez falta e ele não foi utilizado, porque também não conseguiu se firmar. Mas um centroavante, para mim, deveria estar nas prioridades do Galo para 2026. Você é do time hashtag fica Hulk ou hashtag já deu, caça seu rumo? Não, eu sou da hashtag fica Hulk. Eu só acho que o Atlético precisa alinhar melhor a expectativa e aproveitar o Hulk de uma melhor forma a partir de 2026. Eu acho que você pode ter o Hulk no seu elenco, mas eu acho que ele não pode ser o grande protagonista desse time, nem ter a responsabilidade de ser o cara a decidir todas as partidas, porque ele não vai aguentar jogar os 90 minutos a temporada inteira. Então eu acho que o Atlético, para que ele permanecesse, teria que haver um acordo entre as duas partes. O Hulk, talvez, pela história que ele tem no Atlético, pela idolatria, talvez por não querer vestir, não sei, outra camisa do futebol brasileiro, querer permanecer no Atlético, ter essa identificação exclusiva, né, digamos assim, neste novo momento dele, com o tamanho que ele tem hoje com o Atlético, abrir mão de algumas coisas para permanecer, para que o Atlético também tivesse bala na agulha, digamos assim, para trazer um outro jogador de muita qualidade também, semelhante ao Hulk, e que tenha condição de jogar mais, de estar mais em campo, de ajudar mais, porque se você também sobe o nível desse elenco, você ajuda o próprio Hulk, que vai ter mais gente boa para dialogar dentro do campo, nos minutos em que ele estiver atuando. Então eu não acho que a história tem que ser encerrada, não, mas eu acho que tem que haver um consenso, porque da forma como está hoje, aí eu acho que o custo-benefício é muito ruim para o Atlético. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal, espero que a notícia tenha sido relevante para vocês, tá bom? Já deixa o like para dar aquela força pro canal e a sua opinião é muito importante também, tá no espaço dos comentários, já deixa aí a sua opinião. A gente sempre tá vendo respondendo a todos, então fique à vontade. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem não conhece esse canal aqui e não se inscreveu, esse canal traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo, para você ficar sempre informado de tudo que acontece dentro do Clube Atlético Mineiro. Então, não perca tempo, tá? Venha fazer parte da massa. Aqui fica o meu convite, se inscreva no canal e não esqueça também de ativar o sininho de notificação. É muito importante que toda vez que sair uma notícia nova, o YouTube te avisa. Então, é muito importante que você ative o sininho de notificação. Fiquem à vontade, o canal é para vocês. Sem vocês o canal não existiria, então deixa aí a sua opinião em relação a tudo no espaço de comentário do canal. Nós sempre estamos vendo e respondendo a todos. Mais uma vez, fiquem à vontade, o canal é de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Assim que surgir notícias, a gente volta aqui no canal e traz mais informações para vocês. Valeu, Massa!